noite. Boa noite. Nós vamos iniciar nosso trabalho esta quarta-feira à noite, fazendo a abertura. Pedindo a permissão do mentor da classe, Eurípides Barçalu, que está aqui. Quem não sabe, nosso irmão Eurípides, a fotografia para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da alma, que é o remédio necessário que vá para nossas casas. E assim, em nome de Deus, o Cristo da caridade, estamos iniciando a atividade esta quarta-feira à noite. Nosso irmão Manuel, o Espírito Bezerra de Menezes de Torres, vai fazer a explanação. Sim. Um trechinho, né? Sim, um trechinho. Então vamos lá, vamos ver aquele trechinho que já é acrescentando o nosso espírito aqui. O Evangelho. Eu abri, como todo mundo faz assim, né? Aí caiu para nós causas anteriores das aflições. Isso é interessante, vamos ler esse trechinho aqui. Mas se amados dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros para os quais ele é, ao menos na aparência, completamente estranho, e que parecem feri-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos da família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram dos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia e o cretinismo. E é mesmo, né? Quantas coisas estão associadas à nossa vida de hoje e de outras vidas. Né? Esse é o capítulo 5. Quem quiser mais detalhes, que ele é um pouco longo, é no item 6. Capítulo 5, item 6 tem a continuidade. É bem interessante. Então, agora sim. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom que nós estamos reunidos mais uma vez aqui. Né? Nós somos tudo corajosos. Que bom, né? Então, vamos dar início então, ao nosso trabalho, agradecendo ao nosso Pai essa grande oportunidade. E para a noite de hoje, eu escolhi um capítulo que, com certeza, é uma das coisas que a humanidade inteira sempre precisou e vai continuar precisando muito. Porque Emmanuel já deixou vários recados para nós. Né? Nós ainda vamos ter que passar por muitas coisas até a gente conseguir um mundo melhor. Né? Porque nós estamos aqui há quantos mil anos? A evolução chegou, já estamos com o G5. Daqui a pouco vamos estar no G20. E aí? O que vai melhorar até lá? Do G1 para o G5. Cá entre nós, não conta para ninguém não mais. Um pouquinho, né? Então, antes de começar esse trabalho, por isso que eu escolhi esse capítulo, porque a humanidade precisa muito dele. E antes de começar o trabalho, eu sempre gosto de trazer uma mensagem para ir esquentando os nossos espíritos. Essa eu anotei aqui porque eu achei ela tão diferente e tão legal. Diz assim, ó: as árvores são o esforço sem fim da terra em falar com o céu, que está sempre à escuta. Olha só que incrível. Isso eu não via quem escreveu de hora. Um dia eu vi e anotei. Não tinha quem escreveu, entende? Olha, eu achei tão interessante isso. E é mesmo, né? Por que elas se espicham, né? Olha que legal. Então, vamos lá. Então, o nosso tema hoje, para a gente pensar, é o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Ou seja, piedosos, bondosos. Se o homem estivesse num nível bem mais elevado nesses ramos aqui, da piedade e da bondade, não estaríamos bem melhores? Não teríamos muito menos desigualdade, violência, tudo, né? Porque nós temos que passar por isso. Mas Jesus veio aqui deixar o caminho para nós. Ele não veio salvar ninguém. Né? Esse negócio que Jesus vai nos salvar, vai, com certeza. Fica esperando lá para tu ver. Nós vamos conseguir as nossas melhoras para evoluirmos e cada vez fazermos menos mal, sermos mais misericordiosos, bondosos, piedosos, que é tudo sinônimo, né? Então, ele deixou para a humanidade inteira, através dos milênios, o caminho. O homem que ainda não conseguiu entender isso, né?
Porque Jesus foi incrível, né? A passagem dele, o nível desse espírito que aqui esteve, né? Ele já era o governador desse planeta quando ele veio. Né? E numa época, tudo que ele disse e fez, o homem ainda não faz hoje. Então olha que incrível isso. E naquela época da barbárie de Roma, né? César, o imperador, né? Que mandava mesmo, todos eles mandavam. Né? Jesus veio, nunca teve nada, ele nunca teve casa, né? Nunca teve assim, alguma ocupação que não fosse trazer a luz para esse planeta. Né? Então, olha só, primeiro item, para a gente se tornar bondoso e piedoso: perdoai para que Deus vos perdoe. Bom, só aqui já devia dizer, olha, tchau, muito prazer, tua palestra, não preciso nem fazer palestra, vocês fiquem pensando nisso aí, em 5 anos eu volto, tá? Não é? Olha só, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, piedosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Um recado direto para todos nós. Inclusive eu. Às vezes as pessoas olham para palestrantes e dizem, não, aquele lá já deve ser muito bom. Né? Já deve estar com nem pé lá no céu. De repente, nem pé tem para ir para o céu ainda. Né? É verdade isso. A gente tem que lutar mesmo. Né? É para todos nós. Aí depois vem outro recado aqui bem interessante. Ó. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossas faltas. Mas, se vós não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará as ofensas que você venha a fazer. Então, isso não é uma verdade? E quantas vezes, às vezes, a gente faz mal? Mal não é só eu chegar aqui e xingar todo mundo, quebrar isso aqui, ou vir aqui com um cacetete lá em vocês. Né? A maldade, às vezes, ela é sutil, ela está numa atitude, numa negação que você faz a uma pessoa que te procura em desespero, e você, por preguiça, por ignorância, ou por má vontade, ou porque não vai com a cara dela, simplesmente ignora, deixa ela na dor, no sofrimento. Isso é maldade também. E às vezes a gente faz isso. Logo hoje, né? Tem um bairro inteiro aqui, foi logo pedir aqui, porque tinha que ser para você. Né? O que me ajudou muito a entender isso é que nessas horas eu sempre pergunto assim, e se fosse o Chico, o que ele faria? Isso não tem negócio, cara, não tem. Quer ver um pequeno exemplo rapidinho? Um dia eu saí daqui, numa quarta-feira, fui para casa. Cheguei lá 9h30. E já tinha trabalhado o dia inteiro. Quando eu chego em casa, a Graça, a minha mulher, diz assim para mim, Leone, nós vamos ter que ir lá na Vila São João. Eu moro em Torres. Nós vamos ter que ir lá na Vila São João, porque uma pessoa, né, nos conhecia assim, né, o gato dela precisa disso. Né? O gato dela tinha se machucado muito, precisava dos remédios. Na hora eu pensei assim, eu não acredito. Eu cheguei agora para dar palestra lá de Rondinha, 9h30, e eu vou ter que ir para a Vila São João. Sabe? Na hora, isso é verdade. Na hora eu peguei e disse assim, se fosse o Chico, o que ele faria? Na hora, Graça, liga para ela, vamos combinar. Cara, tudo se transformou. Eu fui na Vila São João, parecia assim que a Vila São João estava assim, a 200 quilômetros daqui. Não é São João, é ali. Ainda bem que é na Vila São João, se fosse Araranguá, muito pior. Mas olha só, uma simples atitude. E isso é espiritismo, isso é ser espírito. Sabe, espírito não é só fazer palestra, é divulgar no grupo de jovem, que maravilha, aí tira selfie assim, todo mundo feliz, né? Aí chega ali na esquina, às vezes, não faz as coisas que tem que fazer. A nossa luta está aqui, ó, que nós estamos ouvindo aqui.
nos pequenos detalhes que a gente tem que se virar. Chico é fantástico. Esse é o item 1 e 2. Já nos colocou numa situação boa, né? Quer ver o que mais? Vamos ver qual é a próxima agora. Ó, falando do perdão, né? Há na prática do perdão e do bem em geral, mais que um efeito moral. Mais que um efeito, a gente acha que não, mas olha bem, está bem claro isso aqui. Há também um efeito material. Alguém já pensou nisso? Que na prática do perdão, né, tem um efeito material. Sabe por quê? Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo àqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. Viu só? Tem um efeito material, aquele que a gente sofre na matéria enquanto a gente está aqui. Não é só o efeito moral dessa parte que ele gera. Isso aí me chamou bastante atenção também, porque muitas das vezes a gente não se liga nisso, né? Porque o perdão tem que ser total mesmo. Né? Depois um item interessante aqui. O argueiro, quer dizer, o cisco e a trave no olho. Isso na doutrina espírita, vocês que já devem ter ouvido muito isso. Mas ela é interessante porque, mais uma vez, nós vamos poder ouvir e depois, com calma, cada um pensar o que eu melhorei da última palestra até essa, nesse sentido. Às vezes a gente consegue identificar uma melhora, às vezes não. Quando a gente consegue, que bom, é mais um degrauzinho que a gente subiu. Olha só, um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se, olha que interessante isso, para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar num espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e ser considerado como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Quantas vezes vocês já fizeram isso? 1, 2, 3, 4, nenhuma? 200? Olha que interessante. Né? A gente condena aquele lá. E se nós saíssemos de nós mesmos aqui, se botasse na nossa frente e nos perguntasse: você aí, cara, sabe, você nunca fez o que ele fez, né? Ou então a gente está com a cara no espelho assim, né? Diz assim, vai lá no espelho, se olha e se pergunta para você mesmo, se olhando, tu vai? De 10, talvez a gente vá 1, 2, mas não vai 10. Não é? Olha que interessante, isso não é uma grande verdade mesmo? Ninguém quer se sair de si para se olhar e perguntar para si mesmo se fez ou se não fez. Eu achei isso fantástico. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. E é mesmo, né? Imagina eu, o palestrante, eu vou me sujeitar isso. Não preciso, já estou bem na foto. E muitas das vezes não. A gente tem que fazer 1, 2, 3 vezes por dia isso. Então, eu não disse para vocês que o Espiritismo é isso. O Espiritismo é a gente procurar absorver as lições para a gente tentar botar em prática o máximo que a gente puder. Hoje, cada um de nós que estamos aqui, nesse Centro Espírita, cada um, eu e todos vocês que estão aqui, podia ter 500 pessoas aqui. Nós não sabemos quantas encarnações nós temos na nossa história como espírito que o Pai nos criou. Nós não sabemos por onde nós andamos, o que nós fizemos na última encarnação, nas últimas, não é? Não sabemos, mas nós estamos evoluindo. Não é? Hoje eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui dentro não vamos praticar nenhuma violência dessas que a gente vê hoje. Não é? Com um time de futebol, não é? Com política, com religião. As religiões ainda se agridem hoje, 2020 anos depois de Cristo, tudo que ele ensinou, que Jesus ensinou, essa luz para a humanidade,
as religiões ainda se atritam, se agridem, não é? Em nome do Cristo. Exatamente. Olha bem, imagina o resto. Não é? Então, ninguém aqui sabe quantas encarnações nós temos. Então, agora, hoje nós estamos aqui no nível que nós conseguimos de evolução de cada um. Né? Quantas coisas a gente não faz mais que os outros fazem? Né? Agora, não é por isso que nós somos uma maravilha, não somos mesmo. Temos que corrigir muita coisa ainda. E é nessa hora que, quando a gente lê isso aqui, a gente se pergunta, é mesmo, eu deixei, né, eu não tive coragem de sair de mim e me olhar e me cobrar. Né? A gente prefere disfarçar, maquiar e dizer, não, depois eu vejo, depois eu deixo. Aí passa um ano, 2, 10. Interessante isso. Outra coisa interessante aqui, dentro desse capítulo, ser misericordioso. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo estiveres julgados os outros, e servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Olha o outro toque direto para nós. Nós não estamos livres de nada. Nada. Se não for um bem, isso sim, esse não tem problema. O bem é o único que está lá no topo. Ele não tem que subir nada, porque o bem é o bem. Agora, o resto, com certeza nós estamos nessa aí. Olha, aí Jesus disse assim, essa passagem todo mundo conhece. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima não faz da indulgência, da tolerância, um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Viu? Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nós desculpamos em nós mesmos. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre vós. Olha como essa luta é difícil. Né? Difícil, mas vamos em frente, porque a gente sabe como é bom quando a gente consegue aquelas nossas vitórias na nossa trajetória. Ainda mais quando o tempo passa e a gente olha para trás, aí sim, aí você quase desmaia de susto as bobagens que tu fez. Né? Mas que bom quando a gente pode olhar e falar, oh, que bom que eu agora estou nesse caminho. Nunca mais eu fiz aquilo que eu fazia. Né? E aí dói lá dentro, né, da consciência, das atitudes. Você não faz mais, mas você ainda sente o efeito daquilo que tu fez. Com certeza ainda sente. Olha como é complexo isso tudo. Né? Mas isso é muito bom, porque a gente vai cada vez entendendo mais a nossa passagem por aqui. Né? Deixa eu ver um outro item aqui, que é bem interessante também. Deixa eu ver agora aqui. Olha só, agora é direto para nós aqui. Agora os espíritos vêm falar, como antes ele estava falando de todos nós. Agora é para nós. A indulgência, a tolerância. Quem pode levantar o dedo aí? Quem é indulgente? Bastante. Quem é tolerante aí? Eu levanto o meu dedo assim. Não fica reto totalmente, mas só isso aqui. Ó. Assim não dá ainda. Né? Não é verdade isso? Olha o que está escrito aqui. Ó. Por que eu disse que era para nós? Indulgência. Espíritas. Começa assim. Queremos vos falar hoje da indulgência, da tolerância. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Quer ver outro item interessante aqui? Ó. Sede, pois, severos para convosco, tolerantes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por consequente, desculpa as faltas que censurais ou condena a que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto
anátema é maldição. Tenhais talvez cometido faltas muito mais graves. Às vezes a gente tem uma revolta contra alguém e às vezes a gente comete coisas mais graves do que ele. E é uma grande verdade isso. Mais uma vez agora, vem de novo aquele toque para nós. Olha o que está escrito aqui. Caros amigos, é isso que eu acho bonito no Espiritismo. Olha só que beleza que é você abrir o Evangelho ou qualquer obra da doutrina espírita e encontrar essas palavras assim, caros amigos. É para nós. Eles, os espíritos que já evoluíram, que estão lá onde nós vamos um dia também, quando nós conquistarmos. Só que a gente tem a nossa trajetória vai ser longa ou não, dependendo de nós. Então, quando começa assim, ó, caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros, é ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer. Olha aí que a gente estava conversando aqui. Um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Olha a montanha do progresso. Não é colina, não é inclinaçãozinha, não, é montanha. Tem que subir mesmo, tem muito sacrifício. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos com relação a vós mesmos? Olha que verdade, que cutuco na gente. Quando, pois, cessareis de perceber no olho do vosso irmão o ardeiro, o cisco que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda. Olha aí, de queda em queda, se a gente não se cuidar. Crede em vossos irmãos, os espíritos. Olha aqui, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável. Olha só. E Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos que outrem, por se interessarem em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque, se o coração humano é um abismo de corrupção, olha bem, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Olha que incrível que é isso aqui. Alguém aqui, já, se não fosse o Evangelho, já teria se percebido do que está escrito aqui, ó. Olha só, entendeu? Deixa eu achar aqui de novo. Ó, porque se o coração humano é um abismo de corrupção, aí a gente se lembra de muita coisa, não é? De umas figurinhas que, por favor, não é? Existe sempre em algumas de suas dobras, desse coração cheio de corrupção, né? Das suas dobras mais ocultas, o germe de alguns bons sentimentos. Olha que incrível isso. Até aquele bandido, aquele traficante, aquele estuprador, esse que a gente sabe que é deplorável, é um espírito perdido, desorientado, que a gente não tem um pingo de nada por ele, sempre, o que é essa praga aí, que não sei o quê. Até esse, lá no fundo da dobra dele, que ele nem sabe, né? Nem sabe. Né? Ó, tem oculto o germe de alguns bons sentimentos. E um dia, nas encarnações, em tudo que ele faz, que ele vai sofrer, ele vai ter que pagar pelo que fez, a gente sabe disso. Né? Mas, quando ele volta numa outra encarnação, ele volta numa condição terrível, mas o germe está lá, ó, desse bom sentimento. Centelha vivaz da essência espiritual. Já tinham pensado nisso? Olha que incrível esse toque para nós, né? Essa centelha nunca se apaga, está em todo lugar. O homem é que não sabe transformá-la, né? Esse germe não deixa ele
crescer. E quando a gente faz isso, como a gente progride, como a gente descobre as coisas. Né? Olha que isso aí, além de ser muito bonito, é muito estimulador para a gente cada vez perceber mais que a gente tem o bem dentro de nós. Né? Deixa eu ver um outro item aqui. Olha que interessante isso aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ninguém sendo perfeito, né, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Nós aqui não podemos repreender o próximo aqui? Ninguém é perfeito aqui, então ele não pode repreender ninguém, não é? Teoricamente, a gente fica pensando, não pode ou não pode? Olha a resposta, seguramente não. Por quê? Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada, mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Então a gente pode fazer as coisas sim, mas da forma correta, da forma perfeita. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro é um dever, que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda, a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a teria merecido. Foi São Luís que anotou isso. Então, se eu não sou perfeito, né, eu posso ter o direito sim, de repreender o próximo, mas se eu fizer da forma correta, como está escrito aqui, né? Nunca pelo prazer de eu não vou com a cara dele, ele aprontou, agora eu vou aproveitar e vou marretar ele. Não com essa intenção, mas quando for a intenção de ajudá-lo. É como a gente faz com alguma pessoa que comete algum erro, nos pede um auxílio, nos pede uma opinião, o que você acha? Eu errei, cara, olha, eu estou tão mal, cara. Aí você vai, não julga ele. Você diz, olha, cara, a melhor coisa que você deve fazer, olha, repensa, tá? Faz isso, vai lá, tá? Aí você tenta passar o lado bom para ele lá se desculpar, para ele encontrar a pessoa mais desarmado. Isso a gente pode fazer. Agora, se for repreender para denegrir, aí não. Tá vendo? Você é um número. Eu te falei para tu não fazer isso, agora se engana. Agora tu vai ver o que é bom. Aí não, aí a gente perde toda a razão. Isso não é interessante, essa pergunta? Isso aqui faz lembrar uma história que um amigo meu me contou, que me marcou muito, e foi muito interessante, que ele disse assim, que no meio que ele trabalhava, uma vez houve uma reunião de confraternização, e aí resolveram, assim, para todo mundo, assim, fazer gracinhas e partir para cima de um que cometeu um erro. Né? Não era grave, mas cometeu. Aí todo mundo resolveu deixar, como nós vimos aqui, né? Para denegrir a imagem. Aí isso repercutiu e na empresa dele houve uma reunião para saber quem é que começou a fazer isso. E tinha uma pessoa que era do time da linha de frente desse trabalho também. Então ela não deveria ter feito isso. E essa pessoa também estava nessa reunião para botar os pingos nos is. E aí, quando chegou na hora desse amigo falar, né, que ele era do conselho, né, ele não estava lá. Mas aí ele pensou, o que eu vou dizer? Ele te contou isso. O que eu vou dizer? O que eu vou pensar nesse momento? Porque a gente vai ter que dizer alguma coisa para essa pessoa que cometeu um erro. Mas ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele pegou e disse assim, vou trazer o que ele disse. Ele disse assim, entendeu? Aí ele disse, fulano de tal, eu não estava lá. É uma verdade. Né? Mas você, que estava sendo cutucado, né? Tinha que responder, mas você estava. E você sabe muito bem o que você fez. Eu não estava lá, não sei. Então, eu só posso te dizer uma coisa, tira proveito, né, de toda essa experiência para não fazer de novo. Desarmou totalmente o cara, sabe? E segundo assim, depois ele me disse, o outro ficou chocado quando ele disse isso,
porque ele não esperava sair, ele pensava que ele ia maquiar, proteger, e ele disse, não, eu não estava lá, mas você estava e você sabia o que você fez. Não é uma grande verdade isso? Olha só, não julgou ninguém, e se trouxe a responsabilidade, o que fez, em vez de tentar arrumar ou afundar. Eu achei muito interessante isso. É uma lição para a gente, não é? E para nós fecharmos o nosso capítulo aqui, né, tem uma outra perguntinha que eu vou fazer para vocês. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Você aprontou mesmo, a polícia está atrás de você. Será que é útil revelar o mal que você fez, ou você revelar o mal que eu fiz, ou que nós fizemos, né? Será que tem um caso em que é útil a gente fazer isso, revelar esse mal de outrem? Quem anotou isso, quem deixou esse recado foi São Luís de novo. Olha bem, essa questão é muito delicada. Olha como ele começou isso aqui. Né? Então, para que a gente possa pensar, né? Agora vai a pergunta e a resposta. Há caso em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada. E é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Ele botou jamais. Não é de vez em quando assim, né? É jamais. Mas, se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Olha que interessante. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia, quer dizer, o fingimento, e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Olha que interessante. Né? Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, se um dia a gente estiver numa situação dessa, né, agora a gente já sabe, tem sim uma diretriz perfeita para a gente resolver esse caso. Foi mais ou menos como esse amigo fez nessa situação tão delicada, né, que ele foi totalmente neutro e a responsabilidade a quem devia. Né. Ele, aqui nesse caso, ele fez isso. Essa pessoa podia prejudicar muitos, então ele colocou ele contra a parede. Sutilmente, ele mesmo é que se colocou contra a parede, não foi a pessoa. Né? Então, isso aqui é uma grande verdade que vem completar exatamente essa imagem que a gente formatou aqui. Então, meus amigos, olha só que interessante que é esse capítulo. Bem-aventurado os que são misericordiosos. Olha quanta coisa para a gente meditar, para a gente colocar aqui no nosso coração, nas nossas atitudes. Né? A grande maioria a gente vai esquecer mesmo, porque senão o Evangelho já tinha que ser tirado do Espiritismo há muito tempo. Né? Porque quantas mil vezes a gente tem palestras, ouve de todos os palestrantes do país e do mundo, o que está na doutrina espírita, no Evangelho. Mas sempre ele nos mostra que a gente ainda tem que aprender mais um pouco, a gente ainda tem que lutar muito. E para fechar aqui, eu trouxe agora uma coisa para todos nós, que a gente pode chamar de uma prece, uma oração, mas ou então é um diálogo com o nosso Pai. Tá? Depois de tudo que nós recebemos aqui, que fala do perdão. Né? Isso aqui eu escrevi uma vez que me veio assim, quando eu vi, eu estava começando aí eu fui escrever. Olha só. Obrigado, Pai, pelo pão e pelo perdão, por cada novo dia que se anuncia, pela oração. Obrigado pelo nosso lar, onde encontramos abrigo e paz. Obrigado pelas palavras, na qual carregamos as mensagens dos seus ensinamentos de amor e caridade aos necessitados. Obrigado pela natureza, mãe de todas as belezas que encantam os olhos e a alma. Obrigado pela fé, que remove os temores e as trevas
e nos mostra a divindade da sua luz. Obrigado pela consciência, farol a iluminar as noites de tempestades, quando navegamos nas injustiças e nas agressões. Obrigado, Pai, pela vida e pela humildade de reconhecer a sua bondade e o seu amor que estão plantados em nossas almas. Obrigado pela nossa casa, berço de todas as lições do bem que aprendemos e devemos ensinar aos nossos filhos. Obrigado pela saúde, alicerce da felicidade e do progresso humano. Obrigado pelas provações que a vida nos apresenta, pois, sem elas, não acharíamos os caminhos que levam à sua verdade. Obrigado, meu Pai, pelo nosso espírito, semente eterna, que sempre brotará no solo fértil e infinito da sua criação. Valeu. Então, meus irmãos, é essa a mensagem da noite de hoje para todos nós. Foi muito bom termos dividido esse espaço aqui tão importante para todos. Então, nós vamos agora para a irradiação para os lares, que nesse momento você se concentre para enviar o pensamento positivo para um irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. A nossa irmã vai fazer a irradiação. Então, após essa bela oração do nosso irmão Manuel, diria que já fizemos a irradiação, né? Mas focalizando mais cada um na sua casa, nesse momento que vemos tanta violência nos lares, vamos pedir ao nosso amigo Jesus, nosso mestre, nosso irmão, que ele conduza nosso pensamento até a nossa casa, cada um para a sua casa, para o seu lar. Cada um de nós sabe onde mais se necessita harmonizar, onde mais temos que nos tornar piedosos, compassivos, bons, uns para com os outros. Então, cada um pensa na sua casa, no endereço de sua casa, as pessoas que lá se encontram, até os animaizinhos, as plantas, que possam receber a energia do universo, a energia do nosso planeta, que é governado por Jesus desde o início dos tempos. Podemos percorrer cada um dos lugarzinhos da nossa casa, seja uma casa muito simples, seja uma casa mais suntuosa, que cada um sabe onde estão os resquícios de tristeza, de melancolia, de depressão, de doenças. Pedimos que Maria Santíssima tenha acesso à nossa casa pela generosidade do seu coração divino. Passando por cada um dos cômodos, recolhemos essas energias negativas. Pedimos que ela leve essas energias ruins para o mundo astral, para lá serem transformadas em energias positivas de saúde, paz, alegria, complacência e também de tolerância, principalmente de uns para com os outros em nossa casa. Essas energias transformadas assim são então irradiadas por esses anjos de luz que acompanham Nossa Mãe Santíssima por sobre a casa que estamos mentalizando. Em nome